Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, 27ª semana do Tempo Comum. E na palavra deste dia, da Santa Missa, o Evangelho segundo Lucas, Jesus expulsa um demônio que era mudo. E Mateus diz que além de mudo, era cego. Este homem que estava possuído pelo demônio era cego e mudo, não via, não falava. Então Jesus faz essa obra para mostrar que é a missão dele. Ele veio a este mundo para quê? Para vencer o demônio, o príncipe das trevas. Porque foi através dos anjos caídos, junto com o seu príncipe, que é Lúcifer, Beelzebu, o príncipe dos demônios, que o pecado e a morte entrou no mundo, a corrupção. Eles tentaram nossos primeiros pais e derrubaram nossos primeiros pais do paraíso. E todos nós que nascemos nessa condição, fora do paraíso. Então Jesus veio para quê? Para vencer os demônios que enganam a humanidade, que enganam o homem. Para tirarem a humanidade do caminho de Deus, da salvação eterna, para que nós fiquemos sempre fora do paraíso, do amor de Deus, da presença de Deus, do céu, da vida eterna. Então, essa é a obra de Jesus. Então, esse sinal que faz Jesus, expulsando esse demônio, que mantinha esse homem cego e mudo, é muito importante. Mas o que aconteceu? Que os fariseus o acusavam de fazer isso por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus não estava fazendo por Beelzebu. Ele ainda conta, se Beelzebu se divide contra si mesmo, como é que vai subsistir os demônios? Eles mesmos vão se destruir. Mas não é por Beelzebu que eu faço isso. Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus é o Espírito Santo. Essa imagem do dedo de Deus é o Espírito Santo. Só que Jesus, o enviado do Pai para vencer o demônio, vencer o mal, destruir o mal, nos reconciliar com Deus numa nova e eterna aliança, era feito na ação do Espírito Santo. Mas eles atribuíam essa missão ao demônio. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Atribuir a obra do Espírito Santo ao demônio. Então isso é muito grave, é um pecado que não tem perdão. É claro que Deus pode perdoar esse pecado? Deus pode perdoar qualquer pecado. Pecado não é maior do que Deus. Mas que atribuir uma obra do Espírito Santo, né? Porque ali não tinha como negar que não era a obra do Espírito Santo. Vencer os demônios, libertar as pessoas. Era o sinal do Messias, do ungido do Espírito Santo. Messias significa um ungido, o Cristo significa um ungido do Espírito Santo. Então não tem como negar que essa obra era de Deus, do Espírito de Deus. Porque o Messias, quando chegasse, ele ia devolver a vista aos cegos, ia curar os mudos, os leprosos, ressuscitar os mortos. Então era todo o sinal de que o ungido estava ali, o ungido do Espírito Santo era o Messias. Mas eles negam isso. E atribuem toda esta obra ao demônio. Isso é perigoso, por quê? Porque eles estão perdendo a oportunidade de acolher a obra de Deus, de acolher Cristo, o ungido de Deus, do Espírito Santo. Então eles perderam a oportunidade de se converterem a Cristo pelo Espírito Santo, que estava fazendo todas essas obras para chamar a atenção deles, para que eles vissem que Cristo é o enviado do Pai para a salvação. Essa é a missão do Espírito, nos levar a Cristo, para em Cristo sermos reconciliados, amados, perdoados. Mas eles perderam essa oportunidade fantástica de reconciliação com Deus, de conversão, de mudança de vida. E qual é o problema que pode ser que não tenha perdão? O problema é que talvez não terão outra oportunidade dessa, e pode ser que morrerão nos seus pecados.
E aí não tem salvação? Não é que Deus não pode perdoar. Deus pode perdoar qualquer coisa, irmãos. Deus é maior do que os nossos pecados, por pior que sejam. Mas negar a ação do Espírito Santo em Cristo é muito grave. Talvez Deus te envie uma pessoa para te falar pelo Espírito Santo e você nega. Você não escuta, você não aceita. E Deus enviou talvez essa pessoa para te falar do amor de Deus, porque Deus quer te salvar e você rejeita, você... Não, não quero saber desse, esse é do demônio, vai fora, não quero te escutar. E quem sabe que você vai ter outra oportunidade para escutar uma boa notícia, que te chama à conversão, que te chama ao perdão, à reconciliação com Deus. Então nós temos que ter um discernimento, uma sabedoria para vermos o que vem de Deus, para vermos o que é a obra do Espírito de Deus, para não negarmos, para não cairmos nesse risco. Então coragem e ânimo, Deus te ama muito. E Deus te envia o Espírito Santo através da igreja, através de tantas pessoas, para te falar do amor de Deus, para te converter, para te levar para a vida. Não feche os ouvidos, não feche os olhos à obra do Espírito Santo. Deus te ama. É muito perigoso se fechar à ação do Espírito Santo. Então, coragem e ânimo. Deus hoje vem ao nosso encontro para abrir os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos olhos, para escutarmos, para proclamarmos as maravilhas de Deus, para vermos as maravilhas que Deus faz pelo Espírito Santo na igreja, no mundo, na nossa vida, na vida dos outros. Para que tudo isso seja um chamado à fé para nós, para a confiança filial. Coragem, Deus te ama e Deus veio ao teu encontro hoje para te libertar de toda mentira, de toda cegueira, de toda treva, de todo engano. Para que você não seja enganado pelo mundo, pelo demônio, pela carne, mas possa ter a luz do Espírito e hoje de verdade acolher o reino de Deus. Jesus quer instaurar o reino de Deus em nós e no meio de nós, expulsando o demônio, as suas mentiras, os seus enganos, as suas seduções, para que nós possamos ouvir e ver a obra de Deus em nós e no meio de nós. E tem muita obra do Espírito Santo em nós e no meio de nós, mas o demônio como que nos deixa surdos, mudos, cegos, para não vermos. Hoje, que dia fantástico, maravilhoso, que Deus preparou para nós. Hoje Deus nos preparou o pão de cada dia. Deus hoje nos preparou a vida, o ar, a luz. Hoje Deus nos dá uma palavra, nos dá a Eucaristia, nos dá perdão, nos dá misericórdia, nos dá seu Filho, nos dá seu Espírito Santo, nos dá tudo. E às vezes estamos aí, cegos, surdos, mudos, não falamos das maravilhas de Deus, não escutamos sua voz, não vemos a obra do Espírito na nossa vida. Estamos aí tristes, acabrunhados, murmurando, reclamando, insatisfeitos com tudo, parece que nada presta, dá tudo errado. É o demônio que nos cega, que está mentindo, enganando e nos colocando em trevas para não vermos. Mas hoje a luz do Espírito vem ao nosso encontro para vermos que Cristo nos ama, deu a vida por nós e quer nos reconciliar com o Pai para nós sermos herdeiros da vida divina, da vida eterna. Coragem, irmãos, não deixe o inimigo te enganar, te colocando na tristeza, na angústia e no medo. Hoje o Espírito de Deus vem para nos libertar, para arrumar a nossa casa, para que ela fique cheia da luz do Espírito, cheia da graça de Deus. Como Maria, quando chega o anjo e vai lá, ave cheia de graça, cheia do amor de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, encher a tua vida, a tua casa, do amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que Cristo nos ganhou na cruz e que Ele, o Pai, nos envia com muito amor para a nossa salvação. Sejamos dóceis, então, ao Espírito de Deus. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.